Olá, povo exclusivo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Outro Lado. Eu sou o pastor Rivaldo e estou aqui para ministrar mais uma palavra ao seu coração. Se gostar desse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas e também deixe o seu like, assim você apoia o nosso canal. Se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Vamos ao vídeo após a vinheta. Meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, e hoje nós temos uma palavra muito abençoada para estarmos meditando aqui juntos no vídeo de hoje. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 1. O verso que eu quero estar lendo com os irmãos é o verso de número 18. Estou aqui com a minha Bíblia e chamo você para estar lendo juntamente comigo. Lembrando que o título dessa mensagem de hoje é Deus está gerando algo especial na sua vida. Amém? O texto da palavra do Senhor nos diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem estes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Eu vou repetir esse finalzinho. O que nela está sendo gerado é gerado do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Vamos fazer uma oração bem breve para a gente poder adentrar nessa mensagem tão maravilhosa que o Senhor tem a falar comigo e com você neste momento. Altíssimo Deus e meu Pai, diante da grandeza sobrenatural do Teu santo nome, que está acima de todo nome, neste momento, Senhor, nós Te glorificamos, Te exaltamos, agradecemos ao Senhor por este momento tão bom, meu Pai, que é olhar para a Sua palavra, que é meditar nessa palavra tão incrível, meu Pai, cheia da Sua presença, que o Senhor possa nos tornar íntimos agora, meu Pai, que o Senhor possa nos tornar ainda mais apercebíveis a respeito daquilo que o Seu Espírito nos induz a entendermos por esta palavra. Que, meu Pai, o Senhor possa ser glorificado neste momento e fale poderosamente a todo o coração que me ouve e também juntamente que eu seja introduzido nesse seu trabalhar, nesse seu agir que é tão lindo e tão maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, essa mensagem é uma mensagem linda. Eu amo o texto do Evangelho de Mateus desde o seu princípio, porque diferente dos demais escritores dos evangelhos, sendo Marcos, Lucas e João, Mateus ele vai trazer uma introdução onde no primeiro verso ele já faz menção do Senhor Jesus Cristo como aquele que descende, que vem da descendência tanto de Abraão como de Davi. E isso, nós olhando pela luz da Bíblia Sagrada, nós sabemos que Abraão foi aquele que recebeu uma grande promessa no princípio ainda da escrita do livro do Gênesis. Davi, por outro lado, também foi o grande rei que Israel recebeu e que tinha um coração segundo o coração de Deus. Em outras palavras, Mateus poderia muito bem ter começado a sua escrita falando de onde ele estava falando e quem estava falando, se apresentando como o próprio apóstolo Paulo faz em diversas vezes na sua escritura. Mas o lindo que Mateus faz, e isso já cativa o meu coração de forma extraordinária, é que Mateus não se preocupou em se apresentar primeiro. Mateus começa a história narrando, dizendo da seguinte maneira, em minhas palavras, mas já adentrando dentro dessa mensagem: antes de qualquer coisa, Jesus é aquele que é a promessa e que é o rei de toda essa história. Aleluia. Então Mateus ele traz uma forma de escrever o Evangelho segundo a sua vertente, a sua visão, apresentando Jesus de uma forma muito especial. E hoje, trazendo para dentro deste título, desta mensagem, a respeito de que Deus está gerando algo extraordinário na sua vida, nós podemos fazer uma reflexão hoje
acerca dessa história, quando Maria recebe a visita divina e a ela é entregue a mensagem de que no seu ventre agora iria ser gerado aquele que iria ser salvador de todas as pessoas, seria o marco para a mudança de todas as histórias, porque com o nascimento de Jesus também nasce a esperança, também nasce a segunda chance, também nasce a salvação. E é por isso que o nascimento de Jesus, ele é marcado na Bíblia como um ponto tão extraordinário. Agora preste atenção comigo, que coisa interessante. Quando a gente fala de gestação, quando a gente sabe que uma mulher, por exemplo, ela está grávida e dentro do seu ventre está sendo gerado uma vida, uma pessoa que de princípio, de primeiro momento, nós não sabemos se é um homem, se é uma mulher. E isso é interessante, Deus ama essa forma figurativa que a gestação ela é. Deus ama essa forma de criar. Por quê, pastor? O que o senhor está querendo dizer com isso? Meus queridos, imagine só, toda a promessa de Deus, assim como uma gestação no ventre de uma mulher, nós não temos de primeiro momento, de primeiro contato, nós não sabemos o sexo da criança, nós não sabemos a aparência, nós não sabemos como que aquela vida vai ser. Porém, mediante ao tempo que vai passando e aquela mãe começa a perceber que a sua barriga está crescendo, que o seu ventre tem uma criança sendo gerada ali, é interessante porque nós sabemos que independente se sabemos a aparência, se sabemos o sexo, que sabemos como aquela vida vai ser, mas nós temos a certeza que algo está sendo gerado, aleluia. E é por isso que Deus ama isso. Muitas vezes na nossa vida nós não sabemos o que Deus tem a fazer em nós. Muitas vezes na nossa vida nós nos questionamos, Senhor, o que o Senhor tem por projeto sobre a minha vida? E o que às vezes causa essa certa dúvida é justamente porque os nossos olhos não observam, os nossos olhos nunca sabem o que Deus está fazendo. É por isso que nós temos o costume de dizer que não entendemos o trabalhar de Deus, porque tem alguns momentos que Deus nos esconde para depois nos exaltar. Em muitos momentos Deus nos permite ficar em silêncio para depois Ele nos permitir falarmos a mais pessoas. E é muito extraordinário isso, porque na história a qual eu mencionei, você pode reparar que após a visitação do anjo e a notícia chegar até Maria, José, em contrapartida, por ser um homem muito íntegro e justo, ele começa a se preocupar com o que as pessoas iriam falar acerca de Maria, pois afinal nós sabemos que ainda não tendo um casamento oficializado, Maria aparecendo grávida dentro da história, o que as pessoas poderiam falar? Imagine só quantas pessoas iriam chegar até eles, ainda mais em uma época e uma cultura tão rigorosa, chegariam e dizer, olha, mas vocês nem se casaram ainda e Maria está grávida, né? Que situação é essa que estamos passando? E José, por medo do que o povo poderia falar e também tentar contra Maria, ele no seu íntimo, no seu pensamento, José agora começa a planejar, a fazer uma estratégia de fuga, sair do meio daquilo. E você pode ver que quando ele prepara essa fuga, quando José começa a projetar no seu coração um escape daquela situação, a própria Bíblia, onde eu mencionei aqui, você pode ver que de novo Deus se manifesta e fala com ele, José, não projete essa fuga, não fuja, porque o que está sendo gerado é gerado pelo Espírito Santo. E aqui eu quero aplicar algo na sua vida. Repare bem, Deus fala para José, não fuja. Por quê? Porque José queria fugir por medo do que o povo viria a falar. E quantas vezes Deus nos entrega um projeto, mas no nosso íntimo nós ficamos um pouco com medo de abraçar a causa. Muitos de nós temos medo de algum projeto que Deus nos dá, porque nós pensamos no que as pessoas podem pensar a respeito disso. E quantas vezes nós deixamos sair da nossa boca algum projeto e alguém logo vai vir e em vez de te apoiar com aquilo, talvez a pessoa vai abandonar a causa, vai dizer para você esquecer porque é algo muito difícil. Só que quando José projeta a fuga daquela circunstância, daquele ambiente, o Deus novamente vem e fala com ele, não fuja, porque o que está sendo gerado é gerado pelo Espírito Santo.
E aqui eu já aplico algo na sua vida. O projeto que Deus tem para você não vai depender da vontade do homem. O projeto que Deus tem para a sua vida não vai depender se alguém vai abrir uma porta para você. O que Deus projeta, de fato, é projetado pelo Espírito Santo. E Deus tem compromisso com aquilo que Ele projeta. Deus tem compromisso com aquilo que Ele faz, que Ele organiza. Se Deus te deu um projeto, se Deus te deu um sonho para você realizar, vai atrás, porque aquilo que você precisar na sua jornada, Deus vai prover. Era como se Deus estivesse olhando para José e dizendo assim: José, não fuja por medo daquilo que o povo vê e fala, permaneça por aquilo que você não vê, mas acredita. Aleluia. Então, da mesma forma, eu aplico para você essa mensagem. Não pense em desistir dos planos que Deus te entregou. Não pense em desistir do propósito que Deus levantou na sua vida por medo de alguma coisa que alguém pode vir a falar ou a pensar a esse respeito. Independente do que as pessoas falem por aquilo que elas observam, lembre-se, é necessário manter o foco, é necessário você continuar por aquilo que talvez os seus olhos ainda nem sequer enxergaram. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai escrever que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem penetrou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem um projeto tão extraordinário sendo feito, e é interessante porque, ainda olhando para a visão simbólica que é a gestação de uma mulher que está grávida, muitas vezes quando o projeto ali está crescendo, quando o projeto está tomando uma forma maior, a gente começa a sentir as dores. Uma mulher grávida, quando dentro dela o seu filho começa a crescer, ela sente dores, ela sente mal-estar, ela sente tantas coisas que é desagradável ao nosso sentido humano, mas que toda vez que ela coloca a mão e ela sente ali a criança dando um chute, a criança se movimentando, ela sabe que toda aquela dor vai valer a pena, porque existe algo sendo gerado. Talvez você esteja aí questionando: Deus não tem planos na minha vida. Por quê? Porque eu estou passando tanta dificuldade, estou passando tanto deserto, estou passando tanta dor. Mas lembre-se, existe um propósito sendo gerado. Existe uma promessa sendo gerada dentro de você, e pode estar doendo por um momento, mas essa dor será momentânea. No dia e na hora correta, Deus vai trazer esse projeto à luz e você vai poder apalpar, abraçar e ver, agora sim, aquilo que estava oculto ainda quando estava em crescimento, em desenvolvimento. Deus vai revelar de forma extraordinária para a sua vida. É por isso que vale a pena correr atrás daquilo que Deus está projetando. É por isso que vale tanto a pena você ir atrás dos seus projetos. E é interessante porque muita gente, depois que consegue observar que alguém tem promessa, e talvez você questione até isso: mas Deus, por que tinha tantas pessoas caminhando comigo? E depois que o projeto da minha vida, a promessa começou a ser exibida no meu olhar, que as pessoas olhavam para mim e começaram a ver que realmente Deus tinha um projeto, muita gente virou as costas, muita gente abandonou a causa. É interessante porque quando Jesus nasce e agora uma estrela brilha no céu para indicar aos magos do Oriente aonde Jesus tinha nascido, o texto vai nos dizer que os magos seguiram aquele sinal no céu, e quando confrontados por Herodes, que a respeito desse nascimento do rei dos judeus, que era o próprio Jesus, Herodes começa a questionar: mas do que se trata essa questão? Repare que Herodes não sabia do propósito do nascimento do próprio Jesus, enquanto os magos já conheciam a profecia. E o interessante é que, se Herodes não conseguia chegar ao lugar aonde Jesus estava, e os magos, seguindo o sinal do céu, chegaram, é porque o sinal só era visto pelos magos e não por Herodes. Talvez você questione por que tem tanta gente que abandonou o barco, não te segue, não te acompanha, tanta gente que não consegue se manter ao seu lado dentro dessa caminhada. Aqui eu trago uma revelação poderosa para encerrar a mensagem. Quando Herodes olhava para o céu, ele não via nada, mas os magos olhavam e viam sinal. Sabe por quê? Nem todo mundo enxerga o céu da mesma maneira que você enxerga. Nem todo mundo entende propósito e consegue ver sinal. Só vai enxergar sinal quem primeiro entende o propósito. E existe um propósito lindo na sua vida. Vá atrás dessa coisa tão maravilhosa
que o Senhor tem. Vá atrás dessa grande promessa que o Senhor já colocou no seu íntimo e você sabe que é para você, não é para outra pessoa. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. E é por isso que Ele te fez a promessa. Deus não promete nada em vão. Se Ele faz a promessa, é porque Ele sabe que você é capaz de conquistá-la. Então não fuja, José. Não corra por medo daquilo que o povo vai ver e vai falar, mas permaneça por aquilo que os teus olhos podem até não ver, mas pela fé você vai continuar. Que você possa abraçar essa mensagem, que você possa entender esse propósito tão extraordinário que o Senhor tem sobre a sua vida e saiba, Deus tem esse projeto com zelo para fazer sobre a sua história. Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Obrigado por ficar nesse vídeo e deixar Deus falar com você através dessa mensagem. Não se esqueça, curta esse vídeo para ajudar que o alcance dele possa chegar em mais vidas. Compartilhe com seus entes queridos, seus amigos. E também se inscreva caso não for inscrito ainda, ativando o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos, seja de oração, de palavra e assim por diante, tudo que a gente ainda está desenvolvendo e vamos trazer aqui neste canal. Que Deus te abençoe grandiosamente e que você fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.